Olá, bem-vindos à nossa análise. Alguma vez já parou para pensar por que algumas pessoas parecem crescer diante de um desafio enquanto outras travam? A resposta pode estar numa única ideia, mas uma ideia muito poderosa, da psicóloga Carol Dweck, o conceito de mindset. Então, vamos começar com uma reflexão. Pensemos juntos. Quando aparece um desafio daqueles bem grandes, uma tarefa que parece quase impossível, qual é a primeira reação que vem? É aquele frio na barriga, o medo de não dar conta? Ou é uma faísca de curiosidade, a chance de aprender algo novo? Pois é, essa reação, ela não é só um traço de personalidade, não. Ela é, na verdade, o reflexo de uma crença muito profunda. É como se fosse o sistema operacional da nossa mente, que guia o jeito que a gente age, como a gente encara o fracasso e, no fim das contas, o nosso potencial para ter sucesso. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto, o que eu chamo de dilema do talento. A gente costuma pensar que sucesso é ter um dom, né? Nascer com talento. Mas a pesqueira da Dweck vem para virar essa ideia de cabeça para baixo. Essa frase, ela resume perfeitamente a essência do que a Dweck chama de mindset fixo. Nessa visão de mundo, o esforço é visto como algo ruim, quase um sinal de que a pessoa não tem talento de verdade. A ideia é que as nossas habilidades são cartas que a gente recebe no jogo da vida e pronto. Não tem muito o que fazer para mudar. Tá, mas e qual seria a alternativa? Bom, a Dweck nos mostra que existem dois universos completamente diferentes, cada um definido por uma crença totalmente oposta à outra. E aqui a gente consegue ver esses dois mundos lado a lado. Olha só, no mindset fixo, a vida é tipo uma prova constante. Cada erro parece uma sentença final. Já no mindset de crescimento, a vida se torna uma jornada de aprendizado. O esforço deixa de ser fraqueza e vira a ferramenta que nos fortalece. E o fracasso? Ele não te define, ele te ensina. É uma mudança de perspectiva gigantesca. E essa tirinha é genial para ilustrar o mindset fixo no dia a dia. O Calvin vê a amiga estudando e a conclusão dele é imediata. Ué, se ela precisa se esforçar, então ela não deve ser tão inteligente assim. Isso mostra como essa crença está enraizada na nossa cultura, né? Mas ok, como é que essas crenças funcionam no mundo real, na prática? Vamos dar uma olhada agora em algumas histórias bem fortes que mostram as consequências de cada um desses mindsets. Essa é a história trágica de Bernard Loiseau, um chefe francês super aclamado. Ele tinha tudo, sabe? Sucesso, reconhecimento, restaurantes premiadíssimos. Só que aí começaram a surgir boatos de que o restaurante dele poderia perder uma estrela. E para alguém com mindset fixo, onde o sucesso é a prova do seu valor, a simples ameaça do fracasso foi devastadora. A pressão foi tanta que, infelizmente, ele tirou a própria vida. O fracasso ou a ideia dele o dominou por completo. Agora, vamos contrastar essa história com a da Wilma Rudolph. Imagina só. Aos 4 anos de idade, os médicos disseram que ela talvez nunca mais andasse. Mas ela não aceitou isso como uma sentença. Com um esforço absurdo, ela não só voltou a andar, como se tornou a mulher mais rápida do mundo, ganhando 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas. Para ela, a condição inicial não era um limite, era um ponto de partida. E os exemplos não param. Tem a Patrícia Miranda, que transformou a humilhação de ser chamada de piada na luta livre em uma medalha olímpica. Ou o Christopher Reeve, que depois de um acidente terrível, recuperou movimentos que a ciência dizia serem impossíveis. Todos eles tinham em comum a mesma crença. O potencial da gente não é fixo, ele é construído. Certo, então acho que a diferença ficou clara. Mas a pergunta de $1 milhão é: dá para mudar? E a resposta da Dweck é um sonoro sim. Vamos ver como isso é possível. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. O mindset não é quem a gente é só uma crença. E crenças, por mais arraigadas que estejam, podem ser olhadas de perto, questionadas e, o mais importante, podem ser mudadas. A Dweck propõe um caminho bem prático. Primeiro, é preciso identificar o que ativa aquela vozinha do mindset fixo. Sabe, pode ser um desafio, uma crítica, um erro. Segundo, e essa parte é muito interessante, dar um nome para essa voz. Criar uma persona para ela. Isso ajuda a gente a se separar dela. E por fim, começar a conversar com essa persona, a educá-la, mostrando que existe um outro caminho, o do crescimento. E as pessoas são muito criativas nisso. Olha só os exemplos. Tem o Duane, o chefe que vira um tirano sob pressão, a Gertrude, aquela perfeccionista que morre de medo do trabalho duro. Dar um nome para essa voz crítica faz com que ela perca um pouco do poder.
A gente não é a Henrietta que bota a culpa nos outros. A gente está apenas ouvindo o que a Henrietta tem a dizer e pode escolher não seguir o conselho dela. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha sobre como a gente vai interpretar os desafios, o esforço e o fracasso que aparecem na nossa vida. Vamos parar para pensar nisso um instante. Daqui a muitos anos, olhando para trás, que história cada um vai querer contar? A história de alguém que protegeu seus dons a todo custo e evitou riscos, ou a de alguém que abraçou os desafios e foi muito além do que um dia achou que era possível? A atleta Billie Jean King resumiu tudo de forma brilhante. A essência do mindset de crescimento não é só sobre ter sucesso. É sobre viver uma vida inteira, sabe? Uma vida sem arrependimentos, onde se pode dizer com orgulho, eu dei o meu melhor naquilo que era importante para mim. E essa, no fundo, é a escolha que o conceito de mindset nos oferece. Muito obrigada por acompanhar essa análise com a gente.